A Record TV falou em exclusivo com um dos amigos que reconheceu no balanço geral o português encontrado sem memória em São Paulo. Eli Politi revela que Pedro Duarte foi assaltado em fevereiro no Brasil e que deixou de ter notícias do amigo no início de março. Pedro já esteve no Consulado de Portugal em São Paulo, mas ainda não há pistas do paradeiro da família aqui em Portugal. Eli Politi foi um dos amigos que reconheceu o homem mistério encontrado no centro de São Paulo, numa reportagem exibida no Balanço Geral da Record TV. Identificou a vítima como Pedro Duarte, um cidadão português, geólogo de profissão, sem residência fixa, porque trabalha por todo o mundo. No dia em que soube que o amigo estava perdido numa das maiores cidades da América Latina, Eli foi de imediato ao abrigo na Barra Funda. Eu reconheci na hora, ele não nos reconheceu, fui junto com o amigo Sérgio, ele não nos reconheceu, mas ele tem consciência de que ele perdeu a memória, ele sabe, ele não lembra como foi encontrado, ele não lembra de nada, mas a cognição dele está boa, ele está lendo o livro. Pedro foi encontrado sem memória na Praça da Sé, um dos locais mais perigosos da cidade paulista, e ajudado pela polícia. E eles viram que não era um morador de rua, não era um morador, não era usuário de droga, não era aquele cara que eles estão acostumados a pegar. Foi encaminhado para o posto de socorro da Barra Funda, onde tem sido tratado no último mês. Numa entrevista exclusiva à Record TV, Eli revela que Pedro viaja 2 vezes por ano até ao Brasil, em outubro para um festival de cinema e em maio em lazer. Mas este ano tudo foi diferente. O encontro entre os dois amigos aconteceu numa data inesperada para um pedido de ajuda. 10 de fevereiro ele veio porque ele tinha sido assaltado. E ele foi assaltado e levaram os documentos? Levaram documentos, levaram o laptop, levaram o dinheiro que ele tinha. Eli emprestou dinheiro. Dias mais tarde, Pedro voltou para dizer que já tinha emitido novos documentos no Consulado de Portugal, em São Paulo. A última vez que se soube do português foi a 3 de março. Depois, Pedro não deu mais notícias aos amigos. O sumiço tinha a ver com a falta de memória. O que causou essa amnésia é um grande mistério. Os médicos aqui do posto ainda não sabem. Os amigos desconfiam de um trauma. A Record TV falou por breves instantes com Pedro. Apesar de estar bem de saúde, continua visivelmente desorientado. Pedro, e agora? Você está indo aonde? Onde é que é, doutor? No consulado. É no consulado. Vai para o consulado. Como é que você está se sentindo? Tudo bem. Tá bem? O que você lembra? Como é que você veio parar aqui? Não sei. Depois, Pedro e os amigos seguiram para o consulado. Lá não encontraram qualquer pista para localizar a família do português. No consulado, o vice-cônsul, Dr. Jorge, nos atendeu muito bem, fez uma pesquisa. Esperamos uma hora e pouco, mas ele não achou com esse nome, Pedro Duarte. Se nós soubéssemos pelo menos o nome da mãe, ou o endereço, o RG dele de lá eles têm um número NIF, né? Que é como o nosso CPF. Se ele tivesse o NIF, teria resolvido já. Ao que apuramos, Pedro terá família em Lisboa. O homem vai continuar no abrigo da Barra Funda e a contar com o apoio dos amigos brasileiros, mas a principal missão é encontrar parentes de Pedro em Portugal.